Vamos lá, Cris, Folino, agora acho que a gente pode começar, que vai ficar gravado e as pessoas estão entrando aqui no canal da WIT, acho que agora vai dar certo. A gente estava ao vivo no canal, mas eles estavam entrando no link e não estavam conseguindo nos ver, mas agora está tudo certo. Então vamos lá. Cris, Folino, obrigado pelo tempo de vocês, pela presença aqui, pela participação. A ideia de hoje é um café, né? É um bate-papo mesmo, informal, para a gente discutir e comentar um pouquinho sobre essas novas tramitações aí de mudanças na legislação que vão impactar diretamente o planejamento sucessório, o planejamento patrimonial e a questão que está agora em voga, que é o ITCMD no estado de São Paulo, podendo aumentar ali de 4 para 8. Então, eu passo a palavra para a Cris, que é a responsável ali grande parceira nossa aqui da WIT, responsável pelo Private ali na XP, e ela vai comentar um pouquinho sobre o panorama do XP Private, depois a gente já entra no bate-papo com o Folino diretamente ali. Então, vamos lá, Cris. Perfeito. Obrigado. Obrigada. E agora acho que estamos funcionando lá. Vamos lá. Obrigada, André, mais uma vez. Agradeço também a todo o time da WIT pela oportunidade e pela parceria de sempre, né? Como o André comentou, eu sou uma das responsáveis pelo Private da XP, né, principalmente ali pela cobertura da região onde a gente tem a parceria com a WIT. E acho que vale falar um pouquinho, né, do Private antes de entrar efetivamente na conversa de hoje, né, e no tema referente à parte de reforma tributária e mudanças, né, principalmente no ITCMD e os impactos disso em todo o trabalho de organização sucessória e patrimonial, e colocar isso um pouco no contexto, como o André comentou, do núcleo Private da XP, né? Então, a XP Private é uma marca global, né? Quando a gente fala de uma marca global, a gente está falando de um núcleo de negócios que tem, né, desenvolvido trabalhos aí de soluções de investimento e patrimoniais, tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente através das nossas plataformas nos Estados Unidos, né, em Miami, Nova York, e na Europa, em Genebra e agora mais recentemente em Lisboa, tá? Esse é um time, né, o XP Private, que conta aí com cerca de mais de 200 profissionais, respondendo a uma única diretoria e trabalhando de forma 100% integrada. Essa frente de planejamento patrimonial, tributário e sucessório, né, da qual o Renato Folino é o responsável, né, o diretor responsável, é basicamente um dos 3 grandes pilares de negócios da XP Private, né, dentro do grupo XP. Os outros 2 pilares são pilares mais voltados para a parte de investimentos, sendo um deles o trabalho de gestão discricionária de portfólios, então a gente está falando de todo o trabalho de gestão de fundos exclusivos e carteiras administradas, então um trabalho de gestão discricionária, em que os clientes delegam a condução de suas carteiras para um time de profissionais, né? Então, para isso, a gente tem uma asset, uma gestora, dentro do grupo, dedicada à gestão desses mandatos patrimoniais, e uma outra frente de soluções de investimento. Então, a gente tem uma mesa de soluções de investimento, com um time dedicado aí, e especializado em diferentes classes de ativos, então a gente está falando de renda fixa, renda variável, fundos alternativos, né, fundos de private equity, venture capital, fundos imobiliários, que trabalha constantemente buscando alternativas diferenciadas de produtos. A gente está falando, né, de uma frente não discricionária, então tudo que não faz parte de um trabalho efetivamente delegado ali para um time de condução de investimentos. E essa mesa, então, trabalha para buscar as melhores alternativas de produtos e soluções personalizadas em diferentes classes de ativo para os nossos clientes no private, tá? E quando a gente fala de clientes no private, a gente está falando, né, literalmente dos clientes dos nossos parceiros, que é a forma como a gente tem, né, de estar mais próximo e ter capilaridade, né, em todo o Brasil e fora também, para estar próximo desses nossos clientes. Então, esse é o trabalho do private. Eu costumo dizer, e o Folino também, acho que vai comentar bastante isso, que não existe uma solução única, uma plataforma única de produtos e soluções de investimento patrimoniais que seja adequada a todos os clientes, né? Então, esse é um trabalho bastante personalizado, é feito sob demanda, e parte aqui do nosso trabalho é justamente entender essas demandas junto com o nosso parceiro, com a WIT, e aí, então, desenvolver as soluções mais adequadas de investimento e patrimoniais. Eu vou passar a bola, então, para o Renato, para ele comentar um pouco de como ele vem desenvolvendo esse trabalho, de como ele vem acompanhando as mudanças, né, previstas, enfim, o que está em discussão
em relação a mudanças tributárias sobre investimentos e rendimentos, principalmente à luz, né, dos gastos fiscais que a gente tem observado agora no meio desse contexto de crise e que vem, né, em linha justamente com os estímulos do governo para tentar sanar a economia nesse momento mais difícil, né? Então, acho que o grande ponto é que a gente vai ter que pagar um pedágio, né? E muito dessa discussão de onde vêm os recursos, né, para fazer frente a esses gastos fiscais é justamente o objeto aqui da discussão em relação às mudanças tributárias, tá? Então, Renato, por favor, fica à vontade. Eu fico à disposição aqui também depois para a gente responder mais perguntas relacionadas ao nosso trabalho no Private, tá? Legal, Cris, obrigado. Obrigado, André, pelo convite, pessoal da UIT, aí, parceiros importantes para a gente aqui na XP. E sem dúvida nenhuma a gente já fez bastante coisa junto e vamos continuar fazendo aí. Agora no modelo um pouco mais virtual, mas se Deus quiser, daqui a pouco estaremos todos juntos de novo. Eu acho que quando a gente fala de planejamento patrimonial, como a Cris bem colocou aqui, é importante a gente entender que não dá para falar só de dinheiro, né? A gente precisa falar de outras coisas também. A gente precisa entender que o conceito de patrimônio é muito mais amplo do que isso, o conceito de riqueza é muito mais amplo do que isso. Então, tem outras coisas aí que gravitam em torno desse patrimônio e que a gente precisa prestar atenção para não colocar em risco o patrimônio, muitas vezes, que foi constituído ao longo de algumas gerações. Então, o papel nosso aqui é justamente prestar atenção, ajudar os clientes a prestar atenção nessas coisas que podem interferir no dia a dia da gestão e levar a incrementar riscos aí nesse dia a dia e, portanto, a gente poder ajudar a diminuir isso, pensando sempre na perpetuação desse patrimônio no longo prazo. E, sem dúvida nenhuma, analisar o ambiente regulatório faz parte desse dia a dia, porque a parte regulatória acaba influenciando diretamente na gestão. Então, a gente precisa entender, principalmente essa questão relacionada à tributação, como é que isso interfere, né? A gente provavelmente vinha discutindo uma possível reforma tributária aí antes da pandemia. Em função da pandemia, tudo parou um pouco agora, a gente tem outras prioridades agora para olhar, mas ainda assim existem algumas coisas que estão ali no Congresso esperando uma brecha para poder ser discutido com um pouco mais de intensidade. Como a Cris colocou aqui, nesse momento onde a gente está precisando arrumar dinheiro para pagar essas despesas extras que o governo criou para tentar minimizar o impacto da pandemia na economia, o aumento de imposto acaba sendo um caminho possível, né? Ainda que isso não seja foco do atual governo, o próprio Paulo Guedes já disse que é contra você aumentar imposto assim, sem nenhum tipo de planejamento. A gente tem iniciativa do próprio legislativo tentando fazer com que você consiga aumentar o imposto, principalmente para o topo da pirâmide, para que você possa contribuir, em tese, com esse ajuste que a gente precisa fazer agora, entendeu? Em relação à questão do ITCMD, especificamente, como o André bem colocou aqui, a gente sabe que o ITCMD ele é um imposto estadual, né? Na realidade, ele é um imposto que foi instituído no Brasil no final da década de 90, começo dos anos 2000, por uma lei do Senado, e pela nossa Constituição, esse imposto sobre herança e doação, ele é de competência do Estado. O Estado é que tem competência para administrar, cobrar e fazer a gestão desse imposto. Então, essa lei determinou que a alíquota máxima desse imposto não poderia ser maior do que 8%. Então, e até 8%, os estados são soberanos para definir que tipo de alíquota, que tamanho que será a alíquota de cada estado. A média no Brasil hoje é mais ou menos em torno de 4,5%, 5% dos estados. Tem já alguns estados, bastante estados que a alíquota já é 8%, mas tem estados que ainda é 2%, tem estados que é 3%, São Paulo, por exemplo, é 4%. Né? São Paulo tem uma lei muito simples em relação a isso, porque não tem nenhum tipo de diversificação. É 4% para qualquer tamanho de patrimônio, para qualquer tipo de patrimônio. Na realidade, tem uma isenção hoje na lei baseada em UFESPES, que é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, que no ano de 2020 é mais ou menos R$70 mil. Então, a partir de R$70 mil, tudo incide 4% de imposto, seja herança ou seja doação. Também ele não faz diferenciação para esses dois tipos de transferência de patrimônio. Então, o que a gente tem acompanhado é que São Paulo nunca teve um movimento para mudar isso mais intenso, assim. E agora, no mês de abril, a gente teve na verdade, 2 deputados do PT mandaram para a Assembleia Legislativa um projeto de lei
justamente mudando a dinâmica da cobrança desse imposto no Estado de São Paulo. Nesse projeto de lei, existe uma tabela, e passa a ser um imposto progressivo em função do tamanho do patrimônio, né? E ele divide o imposto em imposto de doação e imposto de herança. São duas tabelas diferentes. São tabelas muito parecidas. Na verdade, a única diferença é no começo da tabela, onde o limite de isenção para a herança é um pouco maior, ele é em torno de R$200 mil, porque também é indexado em UFESPs, e o limite de isenção para doação é perto de R$69 mil, mais ou menos a mesma coisa que você tem hoje, né, dos R$70 mil. Mas a partir daí, a tabela é basicamente a mesma, e no limite superior, para doação ou herança para valores acima de R$2.400.000, o imposto seria de 8%. Tá? Então, ele é escalonado, então, acho que 3, 5, 6, 7, 8, uma coisa assim. Você tem 4 ou 5 alíquotas no meio do caminho, mas deveria, se esse projeto de lei for aprovado, é assim que deve ser cobrado o imposto no Estado de São Paulo a partir da aprovação dessa lei. Outra novidade importante, que eu acho que é até mais importante do que a própria tabela em si, é que nesse projeto de lei, você já também estipula ou também determina que deve ser cobrado o ITCMD sobre os investimentos em previdência privada, coisa que até então, ou na lei atual, não existe, né? E a gente, aliás, pelo contrário, a lei estadual de São Paulo diz explicitamente de que não cobra sobre previdência. Então, seria uma mudança importante aí nessa sistemática de cobrança, em linha com alguns dos estados brasileiros que já fazem esse tipo de cobrança ou tentam fazer esse tipo de cobrança. Tem hoje 5 estados no Brasil que têm na sua legislação estadual dizendo que cobram sobre previdência privada. Isso não significa que é fácil de se cobrar, porque o que tem acontecido na prática é que os contribuintes têm contestado isso judicialmente e têm tido muito sucesso nessa contestação. O próprio estado do Rio de Janeiro, no ano passado, o TJ do Rio de Janeiro soltou uma determinação dizendo que não é para cobrar o ITCMD sobre os VGBLs. Então, você tem uma dificuldade muito grande dos estados cobrarem sobre isso. Mas, de qualquer maneira, a gente também não pode deixar de entender de que isso trata-se de um projeto de lei, né? A gente não sabe se isso vai avançar, de que maneira vai avançar, e se isso for aprovado, qual é o texto que será aprovado. Porque uma coisa é você mandar um projeto de lei, outra coisa é você tramitar isso dentro da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional, porque você pode ter emenda, você pode ter mudança no texto, você pode nem tramitar, isso não conseguir avançar. Então, a gente precisa acompanhar um pouco para ver o que vai acontecer. O que a gente tem conversado hoje é que esse projeto de lei não é de fácil aprovação. Se a gente tiver que apostar, a aposta seria que não aprova, que não passa, tá? Até porque, de novo, não é uma iniciativa do governo estadual, né? É uma iniciativa do Legislativo Estadual, por 2 deputados que apresentaram a proposta. A gente imagina que a base de apoio do governo na Assembleia Legislativa é um pouco mais sólida, talvez, do que até o próprio governo federal lá no Congresso. Então, você talvez, se o governo não tiver interesse que isso seja aprovado, ele pode tentar segurar de alguma maneira isso. Mas por que não teria interesse, já que você está aumentando imposto? Eu acho que essa é a questão. Eu acho que é uma questão, tem duas. Primeiro, que o ITCMD não é um imposto de muita relevância do ponto de vista arrecadatório para o Estado, né? Se você está contando migalhas, ok, de repente até aumentar o imposto pode ser. Se não, para comprar uma briga com a Assembleia Legislativa, é melhor comprar uma briga para discutir ICMS, que é o grande imposto do Estado, né, da arrecadação do Estado. Então, precisamos acompanhar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Segundo, porque também, politicamente falando, é ruim, né? Você falar em aumento de TCMD no momento onde morre muita gente no Brasil. É você lucrar com a desgraça dos outros. Então, eu acho muito complicado você justamente falar em aumento de TCMD neste momento. Eu acho que não faz muito sentido, politicamente é uma coisa muito ruim, porque no final das contas não atinge só o topo da pirâmide, né? Porque qualquer pessoa que tenha patrimônio na hora de você fazer uma transmissão de um patrimônio por herança, por exemplo, seja de uma casa, seja de um imóvel, sei lá, dinheiro, alguma coisa assim, você vai ter que pagar o ITCMD para valores acima desses que eu coloquei aqui. Então, temos que acompanhar. Não acho que é de fácil aprovação, pelo contrário, acho que é complexa, mas está tudo parado também, a gente não sabe como é que isso vai avançar dentro aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, tá bom? Então, temos que acompanhar um pouquinho, André, para ver como é que isso vai evoluir. Legal, Folino. E assim, isso é algo que ainda está em tramitação, o pessoal está ali avaliando e tal, mas
o que a gente poderia fazer, né? Assim, usar a previdência. Acho que a gente podia explorar um pouco mais essa questão da previdência privada, né? Que a gente tem ali alguns estados como o Rio já querendo cobrar esse imposto na previdência privada, mas hoje a gente usa muito a previdência privada como um instrumento de planejamento sucessório, até para ficar isento ali desse TCMD. Então, acho que a gente podia explorar um pouquinho mais isso. A gente deve continuar usando, não deve? Fundos exclusivos também, podemos entrar um pouquinho nessa questão. Qual que seria a nossa diretriz, né, em cima de tudo isso? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a Previdência continua sendo uma excelente alternativa para você pensar em planejamento sucessório. Ainda não dá para tomar nenhuma decisão em função de uma potencial mudança na lei que a gente não sabe nem se vai acontecer e quando vai acontecer. Então, o que a gente tem feito muito hoje é usado bastante Previdência. A Previdência, eu acho que a gente teve uma mudança importante em relação principalmente à questão da rentabilidade dos investimentos em Previdência. A gente teve uma mudança na legislação em 2017, no final de 2017, que propiciou isso. Na realidade, a SUSEP, que é quem regula esse mercado de previdência no Brasil, ela alterou algumas regras relacionadas à gestão desses investimentos, permitindo que os gestores de fundos fizessem a gestão de fundos de previdência basicamente em linha com o que eles já faziam, a gestão dos fundos tradicionais. Isso fez com que a rentabilidade dos fundos de previdência decolasse. Portanto, como eu gosto de dizer, além de você deixar de perder dinheiro com previdência, você passou a ganhar dinheiro com previdência. Então, foi da água para o vinho, na realidade. Porque, antigamente, num passado não tão distante assim, quando você tinha uma previdência que dava 80% do CDI, você levantava a mão para o céu e agradecia, porque realmente eram investimentos com uma rentabilidade muito ruim. Você tinha custos muito caros, os bancos ganhavam muito dinheiro em cima disso e você, que era investidor, não ganhava absolutamente nada. Então, era complicado. Esse mundo mudou bastante, mudou para melhor. Então, aquela preocupação que se tem, eu vou colocar dinheiro em previdência que não rende nada, acabou, já não existe mais. Hoje você tem diversas estratégias aí dos fundos de previdência, desde os mais conservadores até os mais agressivos, e um monte de coisa no meio desse caminho que você pode buscar alguma coisa muito alinhada com o seu perfil de investimento e ganhar dinheiro com isso. Então, acho que isso colocado, a gente também continua tendo todos os outros benefícios da previdência em relação à questão tributária e ao planejamento sucessório, né? Tributariamente falando, a previdência é muito interessante como investimento de longo prazo, porque você também não tem tributação periódica, como come-cotas dos fundos tradicionais, quando você tem aquele come-cotas todo maio e novembro. A previdência não tem essa tributação antecipada, você só paga imposto sobre os recursos para a previdência se você fizer algum tipo de resgate no meio do caminho, ou quando a pessoa que é o instituidor do plano vier a falecer, aí você tem a tributação. Enquanto esses dois eventos não acontecerem, o dinheiro não é tributado. E depois de 10 anos de investimento, você passa a ter a menor alíquota de imposto de renda no mercado financeiro, que é 10%. Nos investimentos tradicionais, hoje, o mínimo que a gente tem de imposto é 15%, tirando os isentos, obviamente, mas a Previdência consegue chegar em 10%. Então, também é bastante interessante quando você pensa de longo prazo, né? Nós estamos falando sempre de investimento acima de 10 anos. Isso não significa que o seu dinheiro tem que ficar travado 10 anos. A Previdência tem liquidez a cada 60 dias. Se você precisar resgatar, você pode resgatar, só que aí você vai pagar um imposto maior. A Previdência, eu falei que chega a 10% em 10 anos, mas ela começa em 35% na tabela regressiva. Então, você precisa entender que o dinheiro que vai para a Previdência é o dinheiro do longo prazo, não é o dinheiro para você ficar pagando as contas e usando no seu fluxo de caixa diário. Além da questão tributária, a Previdência também tem a questão da sucessão, como o André bem colocou aqui. A Previdência não é considerada herança, portanto, não passa no processo de inventário, que é muito bom. Pelo menos as custas de um processo de inventário sobre esse dinheiro que tem previdência você já vai economizar, né? E, além disso, tem essa questão do TCMD. No Estado de São Paulo, por não ser considerado herança, o Estado de São Paulo não tributa com o TCMD os recursos que são transmitidos por herança, por causa-mortes, não tributa pelo TCMD. Então, é isento também do imposto de herança os recursos que estão em previdência. Então, você tem, sem dúvida nenhuma, grandes vantagens aí para usar a estrutura de previdência para fazer planejamento sucessório. E eu não deixaria de fazer isso hoje pela simples possibilidade de que isso possa vir a mudar, entendeu, André? Eu acho que a gente continua fazendo. Se tiver alguma mudança ali na frente, a gente vai ver até como vai ser, se isso vai valer para tudo, se vai valer só para os planos a partir do momento que a lei mudou. Então, tem muita coisa para ser discutida ainda que a gente não sabe, entendeu? Acho que se eu puder fazer um complemento, claro, Folino, ao seu comentário,
Acho que vale lembrar também da questão do acesso ao recurso, né, na Previdência, justamente por ele não entrar em inventário, né, o acesso ao patrimônio, né, pelos beneficiários, ele é muito mais rápido, né, porque esse dinheiro não entra em todo aquele processo que pode ser lento e ter outros custos, como você bem colocou, né. Então, tradicionalmente, esse recurso, e até por uma questão legal, ele fica disponível em até 30 dias, tipicamente mais rápido do que isso, né, disponível para os beneficiários. Então, esse também é um ponto bastante importante e que facilita muito o processo, né, de transferência do patrimônio pós-morte, aí, né, pós-falta do detentor desse patrimônio. Perfeito, é isso mesmo. Legal, acho que uma coisa interessante, você comentou ali da liquidez, né, que a gente teria por plano de 60 em 60 dias, né? É legal lembrar que às vezes, como você bem colocou, né, a previdência privada mudou, praticamente de 2015 para cá a gente teve acesso a grandes gestores, grandes fundos e tal. E você consegue montar carteiras diversificadas dentro de fundos de previdência, né? Então, essa liquidez, você consegue até manter uma liquidez ainda maior por plano de previdência, né? Porque esse prazo de 60 dias é por plano. Se a gente tem ali 4, 5 fundos, você tem a liquidez ali de um fundo, depois, num segundo momento, posso resgatar de um outro fundo, depois de um outro fundo, enfim, você consegue até ter uma liquidez maior do que esses 60 dias se a gente usar algumas estratégias como essa, né? Mas é interessante, né? Algo que ainda está por vir, né? Mas que a gente não assim, o Folino acho que colocou muito bem, a gente não tem que pensar na Previdência só pensando se vai ou não mudar essa legislação, mas pensar em todos os outros benefícios que a gente tem dentro da Previdência, de não ter come-cotas, de chegar numa alíquota mínima de 10%, né? Olhando um horizonte de longo prazo, de ter excelentes fundos e opções hoje em dia, né? Eu acho que esse é o grande lance, né? Acho que esse é uma coisa interessante. Sem dúvida. E o Brasil, a gente tem muitos exemplos em relação a isso. Não dá para você ficar... Tem coisas que você está esperando faz 30 anos acontecer e nunca aconteceu. Então, se você for ficar esperando as coisas acontecerem, você não faz nada. Então, continua a vida, né? Eu acho que tem muita coisa aí, até porque todo aumento de imposto no Brasil tem que respeitar 2 princípios. Ou você respeita o princípio da anterioridade, ou você, no mínimo, respeita o princípio da noventena. Então, você tem pelo menos 90 dias aí para se mexer, se for o caso, se mudar uma legislação referente à questão tributária. Então, assim, tem um tempo para que você possa, dentro do que é permitido pela lei, se mexer para ver se você consegue minimizar esse impacto de um novo imposto, por exemplo. Você tem pelo menos 90 dias aí para poder se mexer. Então, no Brasil, você não consegue aprovar o imposto hoje para ele valer amanhã. Então, dá tempo de, se precisar, você poder se mexer, entendeu? O que, de certa forma, é bom, né? Para nós é bom. Se a gente tiver alguma aprovação, tiver alguma alteração, a gente pode, então, fazer alguns movimentos antes disso realmente entrar em vigor, né? É isso. Eu acho que, assim, a gente está falando muito aqui dessa questão de aumentar para 8, aumentar para 8. É porque, em tese, é a mudança mais fácil, né? Porque o próprio Estado pode subir a sua alíquota sem precisar de Brasília, sem precisar do Congresso, né? Porque, como eu disse, a Constituição dá esse poder ao Estado de administrar esse imposto do jeito que ele imaginar, respeitando essa alíquota máxima de 8%. Então, como São Paulo é 4%, para mudar para 8% é só na Assembleia Legislativa mesmo, você não precisa ir para Brasília. Agora, pode acontecer outras coisas com relação ao ITCMD. O que a gente escuta é que você pode aumentar essa alíquota para cima de 8%. Mas para aumentar para cima de 8%, vamos imaginar que esse imposto vai virar 15% ou 20% no Brasil, aí sim você precisa de Brasília, aí você precisa ir para o Congresso, porque você precisa mudar a lei federal, lá, aquela lei que foi instituída lá nos anos 2000, no final de 99, 2000, que instituiu esse imposto. Aí você precisa alterar essa lei, porque é nessa lei federal que está dizendo lá que a alíquota máxima é de 8%. Portanto, você precisa alterar essa lei. Aí você precisa de Congresso, Câmara, Senado, um projeto de lei para poder mudar essa legislação. Então, é um pouco mais complicado. Mas, ainda assim, também já se fala nisso há muito tempo, de que o ITCMD no Brasil vai subir, e não subiu até agora. A gente escuta isso faz muito tempo. 2015 foi um ano interessante em relação a essa mudança da alíquota do ITCMD, porque a gente teve 2 iniciativas lá no final do governo da Dilma que mexiam com esse assunto. Na realidade, um deles era uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para mudar a nossa Constituição, para permitir que a União, né, que a União, o ente federativo, o governo federal,
também pudesse cobrar o imposto, não só o Estado. A gente teria 2 impostos, um estadual e um federal. Tá? Essa é a proposta da PEC. A PEC está lá até agora, não andou, mas está lá. Se alguém quiser tirar da gaveta isso, é só desengavetar e começar a tramitar de novo. Eu lembro até que essa PEC determinava que o imposto, que a alíquota máxima desse imposto não poderia ser maior do que a maior alíquota de imposto de renda de pessoa física vigente no Brasil na época da aprovação da lei, que hoje é 27,5%. Então, em tese, nós poderíamos ter aí um imposto federal de herança e doação de 27,5%, sem falar no imposto estadual. E aí, no imposto estadual, na mesma época, a gente teve uma iniciativa do CONFAS, que é o Conselho de Política Fazendária, que são todos os secretários de Fazenda de todos os estados, mandando para o Senado Federal, que é quem instituiu a lei que criou o ITCMD, pedindo para aumentar essa alíquota máxima de 8% para 20%. Então, no limite, a gente poderia ter no Brasil um imposto um ITCMD de 47,5%, 27,5% federal para 20% estadual. Não acho que é isso que vai acontecer, não acho que o Brasil tem essa capacidade contributiva aí, não faz sentido nenhum. Mas pode ser que você tenha um imposto que suba aí para 20% e você faça uma divisão aí entre estados e União em relação à arrecadação desse imposto. Então, é possível. Não tem nada tramitando nesse sentido. O que está lá são essas 2 iniciativas que eu falei para vocês, ainda dormentes lá, mas eventualmente alguém pode tirar da gaveta isso e resolver mexer nesse assunto, entendeu? Acho que dentro de uma reforma tributária mais ampla, isso talvez seja discutido sim, tá? Mas não é isso que a gente tem visto neste momento no Congresso. O que a gente tem visto muito no Congresso são outros assuntos, como, por exemplo, imposto de grandes fortunas, tributação de lucros e dividendos e a tributação de fundos fechados também. Então, outros assuntos estão parados lá, esperando espaço nas pautas para serem discutidos, mas o ITCMD especificamente, a nível federal, não. A nível federal você não tem nenhuma discussão ainda relacionada a isso. Tá? Seria uma coisa mais pontual de São Paulo, com essa possibilidade de ir direto aqui, como você já explicou. Aproveitando esse gancho que você colocou, Folino, comenta um pouquinho para a gente essa questão de tributação de lucros e dividendos, tributação de grandes fortunas, como é que está isso, o que se espera e se teria algo que a gente poderia fazer agora, né? Se a gente poderia vamos falar sim. Na realidade, isso veio muito na discussão no final de março, agora comecinho de abril, quando esses projetos começaram a aparecer ali no Congresso, né? Só para vocês terem uma ideia, só na Câmara dos Deputados a gente tem mais de 20 projetos de lei falando de imposto de grandes fortunas. E no Senado tem outros 6 ou 7. Então, assim, é muita coisa, né, sobre o mesmo tema. O imposto de grandes fortunas, ele é um imposto que foi criado na nossa Constituição, lá em 1988, mas ele nunca foi regulamentado, por isso que ele nunca conseguiu ser aplicado no Brasil. Faz 32 anos que, em tese, ele existe, mas ele não consegue ser cobrado por causa disso. Nesses 32 anos, ele foi e voltou algumas vezes, a discussão ficou mais intensa, depois acabou, porque ele é um imposto polêmico, tá? Ele é um imposto complexo. Tem muito país que abandonou esse imposto, aliás, poucos países do mundo ainda têm esse tipo de imposto, porque o que eles perceberam é que ficava muito mais caro você administrar e cobrar esse imposto do que a própria arrecadação em si. Então, na realidade, não era um imposto que fazia muito sentido. Estimulava a fuga de capitais, então, assim, não era bom. Mas no Brasil, as pessoas ainda acham que isso pode fazer sentido. E aí, nesse momento de pandemia, né, como a Cris colocou bem aqui no começo, onde a gente precisa buscar dinheiro de tudo quanto é forma para poder tentar bancar esse rombo aí que já está gigante, tributar grande fortuna no Brasil, na cabeça de algumas pessoas, é a salvação da lavoura, né? Mas não é bem assim, porque justamente a gente precisa entender como é que vai ser a aplicabilidade desse imposto, como é que você vai conseguir cobrar. Na realidade, os projetos estão sendo discutidos ali, quem tem que pagar o imposto é o próprio contribuinte, ele que vai ter que ir lá e arrecadar através de um DARF, entendeu? É difícil você controlar isso, não é imposto-fonte, qual é a base de cálculo para você cobrar isso, ainda que os projetos ali, alguns projetos um pouco mais bem escritos, porque a grande maioria, a gente sabe como é que funciona isso, né? Tem 2 linhas, mas tem projetos um pouco mais bem escritos que até definem isso, que é interessante. Acho que o projeto que está talvez seja o projeto mais organizado, é um projeto do senador Plínio Valério, do PSDB, não sei se é Amazonas, Amapá, Acre, um desses 3 estados, que determina que grande fortuna é patrimônio no Brasil acima de 22 milhões e 800 mil reais. Também tem uma indexação aí, na realidade ele indexa
Ele fala que o grande fortuna no Brasil é patrimônio acima de 12 mil vezes o valor do limite da isenção mensal do imposto de renda de pessoa física, que é mais ou menos hoje R$ 1.900. Então, dá esse valor de 22 milhões e 800 mil. E, a partir daí, ele cria 3 alíquotas. Uma de 0,5% entre patrimônio de 22.800 até perto de 40 milhões, 45 milhões. Outra alíquota de 0,75 entre 40 e poucos milhões até 140, 150 milhões. E, acima desse valor, 1% de imposto. Tá? Essas seriam as 3 alíquotas. Ele caracteriza grande fortuna como sendo patrimônio líquido do contribuinte. O que é o patrimônio líquido? Eles definem esse projeto também, que patrimônio líquido é todos os seus bens e direitos, aquilo que está declarado no seu imposto de renda, menos as suas obrigações, que são suas dívidas. Além disso, você pode deduzir o imóvel de residência até o limite de 20% do valor total do patrimônio. Patrimônio que você usa na sua atividade profissional, também até o limite de 10% do patrimônio. E os impostos que você eventualmente tenha pago para poder fazer a transmissão, manutenção desse patrimônio, IPTU, IPVA, ITBI, ITCMD, até você pode descontar. Então, esse seria o valor do patrimônio. Só que ele determina também que, por exemplo, não necessariamente é exatamente o valor que está na declaração do imposto de renda. A base de informação do patrimônio é a declaração do imposto de renda, mas não necessariamente a base do valor do cálculo do imposto. Porque, só para você ter uma ideia, por exemplo, participações societárias em empresas de capital fechado, ele determina que a base de cálculo tem que ser o patrimônio líquido da empresa, né, o PL da empresa. O que a gente declara no nosso declaração de imposto de renda é o capital social, é só o valor integralizado. Então, já é uma diferença de valor aí, um valor maior. Imóveis, por exemplo, ele determina que tem que ser o valor base do cálculo do IPTU ou do ITBI, que também é diferente do valor que está declarado no nosso imposto de renda, que também é valor de custo de aquisição. Então, tem algumas diferenças aí que a gente vai precisar entender. Ele também disse que o contribuinte desse imposto é toda pessoa física residente no Brasil em relação ao seu patrimônio global, ou seja, patrimônio no Brasil e patrimônio fora do Brasil, aquilo que está declarado no imposto de renda. E que as pessoas físicas não residentes no Brasil também devem pagar esse imposto sobre o patrimônio que elas têm no Brasil. Então, uma das coisas que as pessoas já me perguntaram, mas e se eu mudar do Brasil? Não adianta você mudar do Brasil, você tem que mudar do Brasil e levar todo o seu patrimônio embora, porque se você mudar do Brasil e deixar tudo para trás, você vai pagar do mesmo jeito, não vai resolver nada. Então, a gente, de novo, tem que acompanhar um pouco como é que isso vai tramitar. Esse projeto já avançou um pouco na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, já tem um relator lá, que é o senador Major Olímpio, que ele, inclusive, colocou uma emenda interessante, dizendo o seguinte, olha, eu entendo que... Eu sou pela aprovação do projeto, o relatório dele foi dizendo isso, mas eu entendo que a gente está passando por um momento temporário no Brasil, que é essa pandemia, que isso não vai durar para sempre, e que, portanto, não faz sentido eu cobrar esse imposto ad eterno, né? Eu quero cobrar esse imposto temporariamente, ou seja, provisoriamente. Então, ele determina que esse imposto só pode ser cobrado nos primeiros 2 anos seguintes ao ano da aprovação da lei. Então, só seria, por exemplo, se aprovar esse ano, para 21 e 22 só. Aí acaba. E aí teve uma outra senadora que tem um projeto na mesma linha desse projeto do senador Plínio Valério, mas que colocou uma outra coisa ali dentro do projeto dela. Ela diz o seguinte, olha, como a gente tem que respeitar o princípio da anterioridade no Brasil, ou seja, se eu criar esse imposto esse ano, eu só posso cobrar a partir do ano que vem, eu não consigo cobrar esse ano, porque imposto novo eu não consigo cobrar no mesmo ano que eu crio. O que eu acho que faz sentido, as palavras dela, né? E a gente está num momento de calamidade pública, oficialmente o Brasil está num estado de calamidade pública, e quando você está no estado de calamidade pública, a Constituição permite que você crie empréstimos compulsórios. Vamos criar um empréstimo compulsório de 4%, o empréstimo compulsório não precisa respeitar o princípio da anterioridade, a gente consegue fazer caixa este ano, para poder fazer frente a essas despesas da pandemia, e você compensa este empréstimo compulsório que você vai pagar este ano com os impostos que você deveria pagar, o seu imposto de grandes fortunas que você deveria pagar nos próximos anos. Então, você teria uma compensação aí. Mas, de novo, tudo isso está no nível de projeto de lei, ainda no nível das comissões. O Congresso Nacional está trabalhando em regime de urgência e de contingência. Toda semana eles determinam quais são os projetos que eles vão votar naquela semana. E, portanto, todos esses projetos estão parados. Eles ainda não foram colocados na pauta para discussão. A pauta é uma prerrogativa dos presidentes das casas, do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia. E, portanto, eles não têm pautado esse projeto. Até porque eu não sei se eles são favoráveis a esse tipo de coisa. O Paulo Guedes já falou que não é favorável absolutamente a nada disso. Ele acha que isso tem que ser discutido numa reforma tributária mais ampla, muito mais organizada do que você ficar aprovando imposto assim, sem nenhuma referência. Ele acha que você perde o controle. Então, talvez isso seja
empurrada um pouco mais para frente quando você estiver pronto para discutir uma reforma tributária um pouco mais robusta, tá? O de lucros e dividendos, André, está mais ou menos na mesma linha, tá? Tudo parado também. Na realidade, você tem um projeto ali de lucro, de imposição de lucros e dividendos bastante interessante. E esse assunto, eu acho um assunto até mais fácil de passar. Se de repente você conseguir colocar isso numa pauta para discutir, eu acho que pode passar, até porque o próprio governo federal é a favor. O Paulo Guedes sempre defendeu isso, mas o que ele defendeu é em relação à questão da se tributa dividendos, mas você desonera as empresas, para que as empresas possam investir mais, criar mais empregos e, portanto, fazer essa roda da economia girar mais fácil. Então, ele também não defende aumentar imposto só por aumentar imposto. Existem muitos projetos no Congresso que simplesmente determinam, olha, dividendo... Não é que seria um aumento, né? É uma redistribuição, né? Seria uma redistribuição. Na realidade, esse é o raciocínio do Paulo Guedes. Alguns projetos lá no Congresso determinam que simplesmente você cria uma alíquota de 15% para tributar dividendos. Mas tem um lá interessante, que é o do Otto Alencar, um senador, não vou lembrar o partido dele agora, Cidadania, não sei, alguma coisa assim. Inteligente nesse sentido, porque ele faz o seguinte, ele cria uma tabela progressiva de dividendos. Então, ele fala o seguinte, olha, a partir do ano que vem, porque, de novo, se eu aprovar esse ano, eu só posso cobrar o ano que vem, eu vou ter alíquotas progressivas. Então, começando em 3% de tributação em 2021 e aumentando 3 pontos percentuais a cada ano. Então, você vai ter 2022, 6%, 2023, 9%, 2024, 12% e 2025, 15% e a partir daí 15%. Tá? Só que, paralelo a isso, ele pega a tributação das PJs, que a gente sabe, e a gente acaba simplificando isso, dizendo que a tributação do IRPJ ali é 25%, mas na realidade são duas alíquotas, né? Uma ordinária de 15% e uma adicional de 10% para empresas que tenham faturamento ou para o limite de faturamento superior a R$240 mil ano. Tá? Então, para esse valor, acima disso, você paga mais 10% de imposto. A gente simplifica para falar que é 25% a alíquota. O que ele faz? Ele pega essas duas tabelinhas e também cria uma tabela decrescente, de maneira que você vai equalizando os impostos ano a ano. Então, hoje, se a empresa paga 25% de imposto e você não tem tributação de dividendos, a partir do ano que vem, se você somar a tributação de dividendos mais a tributação das empresas, você vai continuar pagando 25% de imposto. Tá? Você vai ter uma equalização. Essas alíquotas nunca são maiores nesses anos do que 25%, a não ser 2025, que a alíquota chega perto de 26%. Mas você tem uma efetiva equalização desse imposto. Porque, se a gente for pensar bem, em relação a empresas familiares ou empresas patrimoniais, o bolso que paga o imposto é o mesmo, né? É o bolso direito da empresa e o bolso esquerdo da pessoa física. Então, no final das contas, a carga tributária ela não mexe, ela vai continuar igual. Esse é um projeto que eu acho que tem uma chance de passar, porque ele tem uma inteligência interessante em cima disso, de não aumentar imposto, só está redistribuindo, que é aquilo que o governo sempre pregou, entendeu? Mas, de novo, está parado, no mesmo nível de grandes fortunas, apesar de ser um assunto muito mais fácil, muito mais palatável de você passar. Esse eu acho que se você tiver espaço para ele andar, ele anda mais rápido e acho que tem chance maior de aprovar, sim. Eu acho que essa alíquota escalonada também, né, Folino, ela daria tempo para as famílias, enfim, para os empresários também se organizarem, né, em relação à parte tributária e essa redistribuição também, né, ter impactos diferentes também nos bolsos aí, né, de pessoa física e pessoa jurídica, e isso certamente teria impactos também na forma como eles se organizam, né, na parte sucessória, patrimonial e assim por diante. Isso é parte do nosso trabalho também, orientar nesse sentido. Mas se a gente avançar, né, se tiver um avanço nesse sentido, né, com uma alíquota escalonada, acho que empresários, de forma geral, teriam mais tempo para se reorganizar. Então, também, ainda que isso passe ou avance mais rapidamente do que as outras medidas propostas, a gente ainda teria tempo, né, tempo suficiente aí para uma reorganização. Sem dúvida, Cris, é isso mesmo, porque a gente tem que entender que... Legal, Brasil... Então, assim, na linha do que o próprio... Desculpa, pode falar, André, pode eu ia falar, dizer que, assim, na linha do que o Paulo Guedes até defende, é que esses temas são pontinhos pequenos ali dentro de uma grande reforma tributária, né? São coisas que estão sendo endereçadas meio que à parte, mas deveriam fazer parte de um grande pacote, né? Sem dúvida. E o que eu acho interessante também é que todos esses projetos que a gente está falando aqui, essas dezenas de projetos que existem lá em relação a esses assuntos, nenhum deles é de iniciativa do Executivo, tá, gente? É importante entender
que todos esses projetos são de iniciativa do próprio legislativo. Então, isso vai em linha com aquilo que o Paulo sempre falou, de que ele não é favorável a aumentar imposto por aumentar imposto. Você tem que ter uma coisa muito mais inteligente aí para poder não estrangular a economia e os investidores. Então, assim, até existem estudos interessantes. Você tem um limite de tributação da sociedade, por exemplo. Não adianta você ficar aumentando imposto, que chega uma hora que você arrecada menos do que se você tivesse alíquotas menores de imposto ou menos imposto, porque o contribuinte não tem mais capacidade contributiva e para de pagar imposto. Não tem jeito, ele não vai pagar. E aí você não arrecada mais. Então, você tem um limite. A curva ela não é crescente sempre. Vai chegar uma hora que você vai estrangular. Eu acho que essa visão do Paulo Guedes é interessante em relação a isso. Não adianta só ficar aumentando imposto por aumentar imposto. Você precisa ter uma estratégia em relação a isso, de você usar a questão, a matriz tributária para você melhorar a economia, para você poder fazer essa coisa girar e investimentos, empregos, e você crescer de uma maneira muito mais sustentável, né? E não simplesmente ficar cobrando imposto de pessoas que já pagam muito imposto. Então não faz sentido. Entendeu? Exato, né? Até pelo que você acabou de comentar, olhando a ótica do empresário, quando a coisa aperta, a primeira coisa que ele deixa de pagar é justamente o imposto, né? Depois porque ele quer preservar os colaboradores, quer preservar os fornecedores, né? Para coisa que faz a empresa continuar rodando, né? Então, não faz sentido alguma coisa que seja um tiro no próprio pé do governo que ele deixaria de receber, né? Onerando ainda mais. Então, Exatamente. Isso é bem interessante. Agora, acho que a gente podia... Nosso tempo aqui já tem mais uns minutinhos. Acho que seria legal comentar um pouquinho dessa questão do fundo exclusivo, que assim, até se iniciou essa questão de cobrança em cima de fundo exclusivo fechado, e o que a gente poderia comentar em relação a fundo exclusivo fechado versus uma carteira de previdência, já que a gente iniciou a conversa falando nisso, como é que a gente poderia fazer um comparativo entre os dois, né? O que seria mais interessante? Eu sei que tem um para um caso específico, o outro tem uns benefícios, então acho que seria legal você comentar um pouquinho desse panorama comparando os dois, Folim. Tá bom. Na realidade, eu acho que os dois são investimentos de longo prazo, a gente precisa ter isso na cabeça, tá? Então, são investimentos para você colocar aquele dinheiro que, se tudo der certo na vida, você nunca vai precisar mexer, né? Esse é o dinheiro que tem que ir ou para o fundo de previdência ou para os fundos exclusivos, né? Fechados, basicamente. Eu acho que, basicamente, esses dois instrumentos, eles se comparam do ponto de vista de planejamento sucessório. Eu acho que isso é importante colocar. Porque, do ponto de vista tributário, basicamente, eles têm a mesma característica, que só pagar imposto na hora que você fizer algum tipo de resgate ou amortização. O fundo fechado não tem o come-cotas também, assim como a Previdência também não tem come-cotas. Então, se você não fizer nenhum tipo de resgate ou amortização no fundo fechado, você também não vai pagar imposto. Ele tem o mesmo benefício do diferimento do imposto. Eu acho que, na questão da sucessão, tem uma diferença importante, porque dependendo do seu objetivo em relação a isso, você pode usar uma estrutura ou outra, né? O que eu quero dizer com isso? O fundo fechado, o fundo exclusivo fechado, a legislação permite que você, por exemplo, já transfira cotas para terceiros, e você pode, então, fazer doação de cotas para os seus filhos, por exemplo, se assim você achar que faz sentido dentro do seu processo sucessório. Então, em vida, você já consegue antecipar o processo de sucessão doando cotas daquela estrutura para os seus filhos. Obviamente que você tem ITCMD, né? Então, porque é uma doação, você vai pagar o ITCMD, mas você já antecipa isso de maneira que isso, lá na hora que você faltar, não vai passar pelo processo de inventário, porque isso já é dos seus filhos, não tem custos advocatícios, o ITCMD já foi recolhido no momento da doação, e automaticamente os seus filhos assumem a propriedade plena do patrimônio, ainda que você tenha doado com usufruto, porque o usufruto ele cessa na morte, né? Ele acaba e ele é incorporado à nova propriedade quando você falece. Então, seus filhos, quando você falecer, já vão ter as cotas do fundo, e já é deles o patrimônio, não tem que se falar em inventário nem TCMD naquele momento. Então, se você já está disposto a antecipar esse processo de sucessão, já doando em vida parte do seu patrimônio, talvez o caminho do fundo fechado seja mais interessante. Se não, se você quer deixar tudo preparado para que, a hora que você faltar, você passe isso para os seus filhos, isso sejam transmitidos para os seus filhos, mas enquanto você for vivo, você quer continuar tomando conta de tudo, o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser, sem sócio, sem absolutamente nada, talvez a Previdência faça mais sentido, porque você já encaminha isso, e você já determina quem serão seus beneficiários no caso de morte, e eles receberão isso, como a gente já explicou aqui, em relação à Previdência, quase que automaticamente, a partir do momento que você falecer. Então, são duas estratégias de sucessão diferentes. Então,
dependendo da estratégia que você queira usar, você pode ir para um caminho ou você pode ir para outro caminho. Eu acho que é basicamente a diferença entre esses dois caminhos, dois veículos aqui, é basicamente em relação ao processo de sucessão. Cris, não sei se você quer complementar alguma coisa em relação a isso. Eu ia só fazer um complemento em relação ao uso do fundo exclusivo, né, como veículo aí de planejamento sucessório, que, diferentemente da Previdência, ele implica, né, em caso de doação antecipada em vida, no uso de caixa, né, então não é possível usar o patrimônio, isso às vezes é um aspecto importante na decisão de uso por um ou outro veículo, né, que não é possível usar o patrimônio do próprio fundo para se pagar o ITCMD nesse momento da doação. Então, o investidor ele tem que ter recursos, né, suficientes para pagar o ITCMD nesse momento da doação. Então, ele antecipa esse gasto, né, também, lógico, ele antecipa também uma série de outros benefícios, né, ele evita custos adicionais, né, como o Folino bem comentou ali no início, em relação a, por exemplo, custos de inventário além de ITCMD, né, custos advocatícios, custos de cartório, enfim, que aumentam muito, né, o custo do inventário em si. Mas é importante colocar isso na mesa, né, quando a gente está fazendo todo esse trabalho, né, de análise, de avaliação, de quais são as estruturas mais adequadas para se organizar esse processo sucessório para cada investidor, é importante levar isso em consideração, né, que esse fluxo antecipado de doação implica em gasto, né, antes também, coisa que na Previdência não acontece. Agora, eu acho importante comentar que uma estrutura não exclui a outra, né, em muitos casos, né, em muitos que a gente trata aqui, inclusive com a própria WIT, vários investidores optam por ter as duas maneiras, né? Ele pode ter um fundo exclusivo para ter a maior parte do investimento, como o Folino comentou, é aquele dinheiro para a vida, né? Que dificilmente ele vai mexer e que eventualmente ele pode optar por antecipar, né? O inventário, por fazer a doação em vida e também ter a previdência, né? Para uma parcela eventualmente, por exemplo, menor do patrimônio, para que esse recurso, né, investido na Previdência, seja disponibilizado mais rapidamente em caso de falta, né? E aí ele fica com essa flexibilidade de doar ou não os recursos do fundo exclusivo para os herdeiros em vida. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Essa combinação de uso de Previdência, de fundo exclusivo e, eventualmente, de estruturas internacionais também, que fazem parte aqui do nosso trabalho, né, de planejamento patrimonial, de investimentos, né, planejamento financeiro, faz parte desse, né, de todo esse desenho aí de soluções bem personalizadas, uma coisa não exclui a outra. Tá? Então, acho que só um comentário aí importante também na forma como a gente conduz esse trabalho de análise e de desenho das soluções para cada investidor. É isso. Eu só queria complementar um pouquinho essa questão do fundo fechado, André. Pincelar um pouquinho. Pode falar, Folino. Só complementar com essa questão dessa possibilidade também que existe da alteração na tributação dos fundos fechados, né? Acho que foi uma coisa que a gente discutiu muito alguns anos atrás. Teve 2 momentos aí que isso foi discutido mais intensamente, que é justamente você tentar criar o come-cotas para o fundo fechado como você tem nos fundos abertos tradicionais. Então, basicamente a mudança seria essa, você tributar do mesmo jeito. Todo maio e novembro você teria uma antecipação de imposto. Eu acho que isso também está parado lá, a gente tem iniciativas em relação a isso, mas projetos antigos, o mais novo é de 2018, tratando desse assunto, também temos que acompanhar um pouco aí para ver se isso vai avançar ou não, mas acho que está tudo dentro do mesmo cesto aí de projetos parados ali no Congresso para discussão, e se tiver espaço, isso possa avançar um pouco mais, mas por enquanto continua valendo essa questão de você ter o come-cotas no fundo fechado. Mas como eu gosto de não ter o come-cotas no fundo fechado, desculpa, mas como eu gosto de dizer, se isso vier a mudar lá na frente, e aí o ambiente todo vai ser um ambiente que tudo vai ser tributado, você vai poder ter algumas alternativas. Por exemplo, Previdência, que eu imagino que isso não mude, né? Isso continue sendo interessante na Previdência, de ter o diferimento via Previdência, ou nos investimentos no fundo fechado, você também vai poder continuar tendo essa possibilidade de doar cotas, ou seja, de antecipar o processo de sucessão. Se você tem todos os investimentos serão tributados, então esquece imposto, porque se tudo é tributado, eu não preciso mais pensar na questão tributária. Se eu pensar na questão sucessória, o fundo fechado continua sendo, sim, um instrumento interessante de planejamento sucessório. Tá? Mas, de novo, não dá para tomar decisões em relação a coisas que podem vir a acontecer. Eu também já escuto assim, não, então eu vou desmontar meu fundo fechado porque ele vai ser tributado. Não é para fazer nada.
Até porque, se ele for tributado, ele só vai ser tributado, sei lá, no ano que vem. Então, por que você vai pagar imposto agora? Espera, ganha mais um ano nessa brincadeira, se for o caso, entendeu? Espera um pouquinho. Então, tem que esperar um pouco. Eu acho que uma coisa que você perguntou aqui também foi o que dá para fazer, né, em relação a tudo isso. Sendo muito sincero com vocês, não tem muita coisa o que fazer em relação a esses impostos, até porque as informações e a lei ainda está longe de ser aprovada. Se as coisas forem avançando, a gente vai ter tempo de mexer. Talvez a única coisa que eu acho que dá para fazer nesse momento é em relação à questão da distribuição do lucro das empresas, né? O que a gente vê muito comumente é que tem muita empresa patrimonial ou muita empresa familiar que tem a poupança da família dentro da empresa. Principalmente se essa empresa for uma empresa de lucro presumido, você tem uma tributação muito pesada nessa renda financeira dentro da empresa. Você vai pagar 34% sobre essa renda financeira. Então, já faz sentido você tirar esse dinheiro, distribuir como lucro para os acionistas, pessoas físicas, que ainda é isento essa distribuição, né? E fazer os investimentos através da pessoa física no mercado financeiro. Então, assim, e esse movimento já é saudável agora. Se tem essa perspectiva ainda de que possa mudar essa tributação do dividendo, então, quanto antes tirar, melhor, assim, quando mudar, isso já foi feito, você entendeu? Então, talvez esse seja o único. Mas para o imposto de grandes fortunas, por exemplo, não tem muito o que fazer nesse momento. A gente tem que esperar um pouco para ver o que vai tramitar. Até porque as portas estão todas sendo fechadas. Não tem, vou embora, vou mudar de residência fiscal? Vai. Mas leva tudo embora. Foi aquilo que eu falei, não adianta deixar nada para trás. Entendeu? Então, vou doar para filho um monte de patrimônio para ficar nos limites lá de 22 milhões e 800? Pode ser, mas quem disse que vai ser esse projeto? Quem disse que vai ser 22 e 800? Você entendeu? A gente não sabe. Então, de novo, não dá para fazer muita coisa. A gente tem que esperar um pouquinho. Tem que ter muita calma, muita tranquilidade nesse momento para poder dar os passos certos na hora certa. Perfeito, Folino. Acho que é bem isso que você falou. É melhor dar um passo na direção correta do que sair correndo na direção errada, né? É isso. Então, perfeito. É bem bacana. E quando a gente fala de planejamento patrimonial, planejamento sucessório, aqui a gente está dando algumas ideias, algumas possíveis soluções que existem, mas isso é muito, muito pontual e caso a caso, né? Cada família, cada empresa, cada caso é um caso, e a gente tem que analisar nos detalhes a especificidade de cada um, né? E não existe uma forma, não, faz isso que é melhor ou faz aquilo outro. Não, porque o que é melhor para um pode não ser melhor para o outro, né? Então é sempre legal saber que ferramentas existem, qual é a caixinha de ferramentas, mas para cada família, para cada caso, pode ser uma ferramenta. Né? Exato, sem dúvida nenhuma. A gente não tem, como a Cris comentou aqui já, a gente não tem uma caixinha mágica aí que vai resolver todas as questões, né? A gente tem que sempre analisar caso a caso. Cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, patrimônio é diferente, família é diferente, os objetivos são diferentes. O que você pode usar é coisas que você já usou em outros cases parecidos e que eventualmente já funcionaram ou não funcionaram. Claro que a gente faz isso também, traz essa experiência de muito tempo fazendo essa história. Faz sentido você olhar para trás e ver o que já funcionou ou não, mas nunca tem uma solução igual a outra, tá? Cada um é diferente do outro e, portanto, tem que ser montado individualmente para aquela situação específica. Perfeito. Legal, acho que é isso. Em nome da WIT, eu queria agradecer imensamente aí o tempo de vocês, já estamos aqui estourando um pouquinho o tempo de vocês, mas mais uma vez, obrigado, Cris, obrigado, Folino, por essa participação aqui com a gente. E assim que voltar tudo isso, a gente volta a fazer eventos mais presenciais, fazer alguns eventos, ou não, vamos seguir nessa linha aqui que tem dado muito certo e fazer outros eventos assim, online, ao vivo. Exatamente. Obrigada, André, mais uma vez, pela oportunidade, pelo convite. Legal. E acho que é justamente como você falou, né? A gente está à disposição, enfim, né? Depois dessa crise, enfim, desse momento passar, certamente, para eventos presenciais. Mas eu acho que vai mudar um pouco, né? A forma de se trabalhar, de se fazer negócios. A gente tem testado, né, a tecnologia e maneiras diferentes de se fazer reuniões, enfim, eventos, e tem funcionado, como você falou. Então, acho que a tendência também é que a gente possa cada vez mais estar próximo também virtualmente, né? E a gente está à disposição, enfim, conta com a gente. Obrigado, André, obrigado pessoal da WIT, Cris também aqui por ter feito esse bate-papo aqui, bem legal, espero que os clientes tenham gostado e estamos super à disposição de vocês para voltar aqui a hora que vocês acharem necessário para falar de outros assuntos também. E reuniões presenciais a gente ainda não consegue fazer, mas se tiver, obviamente, algum cliente que tem uma situação específica, pode acionar a gente, que a gente faz aqui um Zoom exclusivo para falar especificamente daquela situação, tá bom?
Obrigado a todos aí, bom dia. Obrigada, bom dia. Joia. Bom dia, gente. Tchau, Obrigado. tchau.